A atuação do Ministério Público do Trabalho dentro e fora do âmbito da Covid-19 é um dos assuntos abordados pelo Procurador-Geral do MPT, Alberto Balazeiro, em entrevista concedida à revista Trabalho Legal. O PGT também falou das principais conquistas e avanços do órgão em 2020. O trabalho é contínuo. Alberto Balazeiro recebeu com muito bom humor a equipe do Trabalho Legal para uma entrevista em pleno recesso do Judiciário, período em que há uma pausa nas atividades. Em seu gabinete, em Brasília, o PGT fez um balanço do ano que termina. Falou de combate ao trabalho escravo e infantil, tráfico de pessoas, entre outros temas, além, é claro, da pandemia. Doutor Balazeiro, não dá para falar de 2020 sem levar em consideração a pandemia de Covid-19. Desde o início da crise de saúde pública, o MPT vem desempenhando diversas ações. Por exemplo, criou o GT Covid, destinou recursos para o enfrentamento da doença, e isso sem dizer as ações de fiscalização e acompanhamento de denúncias. Como o senhor avalia essa atuação? Em que pese 2020 seja de fato um ano de muita tristeza para nós todos, 180 mil vidas perdidas, também é inegável que a atitude do Ministério Público do Trabalho, da nossa instituição, frente a essa crise, nos é motivo de orgulho. No início da crise de saúde pública, o órgão criou o Grupo de Trabalho Covid-19, o GT Covid, formado por quase 20 procuradores para traçar estratégias de enfrentamento ao novo coronavírus que protejam o trabalhador. Desde o começo da pandemia, o Ministério Público do Trabalho recebeu mais de 36 mil denúncias trabalhistas relacionadas à Covid-19, que resultaram na abertura de 9.810 inquéritos civis. Foram emitidas 13.482 recomendações. Houve também 4.366 audiências realizadas, além de 353 TACs celebrados e 407 ações ajuizadas. Uma atuação firme, estruturada no próprio GT Covid, de forma transversal, envolvendo as 8 coordenadorias temáticas e mais a coordenadoria de segundo grau, focalizadores em cada regional, em cada capital de estado, todos interagindo com o GIAC da PGR e com a Comissão de Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público, produzindo mais de 26 notas técnicas, arquétipos, recomendações, mais de 5 mil providências adotadas, uma estrutura que possibilitou 322 milhões de reais destinados para aplicação em ações de saúde, em ações de combate à pandemia. Os recursos foram liberados em decisões da Justiça do Trabalho ou decorrentes de TACs e beneficiam todo o Brasil. Hospitais, associações de saúde, instituições de pesquisa e população vulnerável estão entre os beneficiados. Uma lista com todos os favorecidos e valores está disponível no site do MPT. No ano 2020, além da atuação voltada para a pandemia, para o combate às consequências da pandemia do mundo do trabalho, o Ministério Público do Trabalho manteve vivas atuações relevantíssimas. Projetos nossos de diversas áreas tiveram resultados e ações institucionalizadas. Exemplo, atuação no combate ao trabalho escravo, um incremento de 20% em operações e de 40% em resgates. Atuações no combate ao trabalho infantil, realizadas em diversos estados da federação. Campanhas muito bem articuladas em temas como a própria questão do trabalho infantil e de políticas públicas. Atuação no tráfico de pessoas, a gente poderia citar também atuação portuária, se mantendo efetiva também, com projetos em pleno andamento. O órgão também adquiriu 17 sedes próprias como parte do projeto Locação Zero, o que vai render uma economia aos cofres públicos estimada em R$ 3.800.000 ao ano somente em aluguel. Foram comprados ainda 104 novos veículos, menos poluentes, com maior autonomia energética e garantia total de 3 anos, o que corresponde a uma considerável economia com manutenção, além de possibilitar uma atuação finalística mais efetiva. Então, quando você tem uma melhor gestão de recursos públicos, no sentido de otimização, de acabar com aluguéis para você investir em operações de trabalho escravo, trocar veículos para poder não ter manutenção e conseguir ter operações mais rápidas, mais eficazes, chegar mais perto onde o problema acontece.
tudo isso gera o melhor atendimento à sociedade. Então, a nossa ideia durante esse período, em que foram adquiridas 17 sedes próprias nos interiores, possibilitando a capilarização do Ministério Público, a sociedade tem que ir aonde o Ministério Público tem que ir onde a sociedade dele precisa. E essa tônica surgiu a partir de recursos próprios, economizados, e esses recursos próprios se reverterão nos próximos anos em benefício para a nossa atuação. E no penúltimo dia de 2020, o MPT ganha o reforço de 11 novos procuradores. Boa parte do concurso ocorreu em plena pandemia, mas sob rígidos protocolos de saúde e segurança, sem nenhum caso de contaminação por Covid-19. O nosso concurso, graças a uma atuação muito firme de diversos setores da Procuradoria-Geral do Trabalho, das Procuradorias Regionais, a Diretoria de Assistência Integral à Saúde da PGT, um rígido protocolo de saúde e segurança, com utilização de máscaras, realização de distanciamento, possibilitou a segunda, a terceira, a quarta e a quinta etapas serem realizadas já sob o regime da pandemia. E agora, na fase oral, aqui já em Brasília, presencial também, os candidatos podendo ser arguídos com separação de acrílico, distanciamento social, limitação do número de acesso de visitantes, elevadores exclusivos. Para Alberto Bavazeiro, em 2020, o MPT mostrou ainda mais sua essencialidade ao cidadão. Quais foram os grandes avanços, conquistas do MPT neste ano? Eu acredito que a primeira grande conquista do MPT foi demonstrar mais do que nunca a relevância da instituição. Se alguém duvidava da importância de Ministério Público do Trabalho e Justiça do Trabalho antes da pandemia, antes de 2020, hoje ninguém mais duvida. Uma instituição que ajudou a equilibrar as relações num contexto de desequilíbrio social provocado por uma pandemia, uma instituição que mostrou que tem condições de atuar no conflito social e na efetivação, principalmente de direitos sociais. E, por outro lado, nós geramos mais recursos a partir de economia e, por fim, eu diria que festejar as conquistas relacionadas à atuação mesmo finalística. Atuação no Covid, atuação fora do Covid, a sociedade identificando o Ministério Público do Trabalho como parceiro.